simples mesmo, né? Que a gente tenta começando a entender um pouquinho de biologia. E por qual motivo existe o método científico? Primeiramente, né, colocando um contexto histórico, método científico não é algo novo. Método científico existe há muito tempo. A gente tem no Egito, que fica lá no continente africano, alguns tratados médicos que os médicos relatam todos os diagnósticos clínicos, né? Tem um método para fazer o diagnóstico clínico. Então, isso já era um método científico, inclusive muito avançado para a época. Mas a gente começa a estudar método científico mesmo por causa de algo que aconteceu lá na Europa. No século XIX, as grávidas tinham uma febre puerperal, que é uma febre que você tem logo depois que você ganha uma criança, né, quando você está ali no puerpério. E aí 30% das grávidas morriam. E aí foi necessário criar métodos científicos para que as pessoas morressem menos, né? A gente não consegue zerar a quantidade de morte, mas a gente consegue reduzir a quantidade de morte se a gente seguir um padrão determinado. Quais são as etapas do método científico? Então, primeiro a gente observa. Depois que a gente observa, a gente tenta explicar aquilo. Aí a gente cria um método hipotético, dedutivo, eu acho que é isso. E aí depois eu realmente descubro o que é. Então vamos lá. Pegando a febre puerperal, os médicos observavam, né, os cientistas ali da época observavam que 30% das mulheres morriam de febre puerperal. Eles perceberam que as mulheres tinham filhos em duas alas, na ala médica e na ala das enfermeiras. Foi percebido que na ala médica morria muito mais mulheres do que na ala das enfermeiras. E aí eles foram tentar entender, né, explicar por quê. A princípio as pessoas achavam que é porque quando a mulher tem o neném ela fica menstruada. E aí achava que a menstruação subia para o peito e aí quando o bebê tomava esse leite, a mulher acabava morrendo. Foi a primeira explicação que eles tentaram achar, né? Tava morrendo aquele monte de mulher e eles precisavam explicar. A primeira explicação que eles encontraram foi essa. Então, observou que tem muitas mulheres morrendo. A gente precisa explicar. A outra dedução que eles fizeram, né, outra observação que eles fizeram, era sobre o método, como aquilo acontecia. Na ala médica, as mulheres tinham filhos deitadas de bruço, enquanto na ala das enfermeiras, elas tinham filhos deitadas de lado. Então, um médico foi lá e falou bem assim, vamos tentar fazer isso, vamos tentar ver se foi isso que causa a morte das mulheres, e aí descobriram que não era isso. Bom, o que era? Os médicos, eles não lavavam a mão, eles não tinham o costume de lavar a mão. Então, eles passavam todas as bactérias que tinha na mão dele para a mulher. E aí, essa mulher estava ali, né, grávida, em um estado mais, como que eu posso dizer, você está num estado mais frágil, né? Você tem mais condições de contrair doenças nessa época. Seu sistema imunológico está mais baixo, né? Porque você está ali tentando proteger o bebê. Então você está ali gastando muita energia para proteger aquele bebê e o seu corpo não dispensa muita energia para proteger você. Então você baixa um pouco a sua imunidade. Então as mulheres já tinham a imunidade mais baixa por causa da gravidez. E aí o médico ia lá fazer o parto dela e metia uma mão cheia de bactéria, pensa, né, dentro do hospital. Você pega um doente, depois vai lá e pega uma grávida, os riscos eram muito grandes, né? Mesmo se ela não tivesse grávida, você acaba colocando aquelas pessoas muito em risco, né? Então, depois de algum tempo,
eles conseguiram perceber que o que acontecia é que os médicos não lavavam as mãos e as enfermeiras, ao contrário, tinham esse costume de lavar a mão. Por isso que na ala das enfermeiras tinha menos mortes do que na ala dos médicos. Quando, foi criado 3 métodos hipotéticos dedutivos, só o terceiro estava certo, E aí esse terceiro é o que gerou a descoberta, a cura daquela febre puerperal naquelas mulheres. Isso era século XIX, Você pensar que os médicos não tinham costume de lavar a mão no século XIX. E aí quando a gente escuta, por exemplo, falar em parteira, a gente tem as parteiras, a primeira coisa que elas têm na mão, que elas pedem é: ferve água e me traz toalhas. Porque você precisa trabalhar ali com uma água. Ferve água por quê? Porque água fervida você diminui a quantidade de bactérias. As parteiras tinham esse conhecimento de que ferver água ia diminuir a quantidade de bactérias? Talvez não, mas elas sabiam que ferver a água reduzia a quantidade de morte. Então era isso que elas faziam. O método científico, ele foge do senso comum, O senso comum é aquele conhecimento popular que as pessoas têm sem comprovação científica. Eu falei para vocês na outra aula que a ciência, ela apropria muitos conhecimentos para ela e despreza depois esse conhecimento popular, Então, chá de camomila calma. A ciência apropriou isso, colocou um nome científico, fez um método científico a partir disso e descarta o conhecimento de que é camomila calma. Então, o chá de camomila calma fica sendo um senso comum. Por quê? Porque o chá de camomila não passou por nenhum método científico, O que passou por método científico é os medicamentos que foram criados a partir da camomila. Então, aqui no Ocidente, nada disso é considerado ciência, Se a gente for lá no Oriente, a gente vai ver que eles têm muitas terapias alternativas, tanto ali na Ásia, na África, na Índia, eles têm um monte de métodos que são alternativos à medicina tradicional. E lá, nesses continentes, esses métodos são considerados científicos, eles são aceitos pela comunidade científica. Aqui no Ocidente não é. América, Europa, não aceita esses métodos como ciência. Então aqui isso fica como senso comum. Um exemplo, para alguns saberes, a arruda, ela afasta mal olhado. Isso é senso comum. Por quê? Porque você não passou pelo método científico, você não criou um método de observar, criar hipótese, provar isso. Então, se você não prova cientificamente, isso fica lá no campo do senso comum. E quais são os passos, para a gente criar um método científico? Primeiro passo, que eu já disse para vocês, é a observação e a problematização. Então eu observo o quê? Tem muitas mulheres lá no século XIX morrendo. E a problematização disso, além da observação que tem muitas mulheres, por que essas mulheres estão morrendo? O que acontece para essas mulheres morrer? Aí a gente vai criar as hipóteses. O médico criou 3 hipóteses, Que foi a hipótese das mulheres virada, foi a hipótese da lavagem das mãos. Então ele foi criando hipóteses até chegar na hipótese certa. Quando ele cria a hipótese, ele vai fazer experimentos. Então o que ele fez lá? Ele pegou algumas mulheres, ele pediu para os médicos virarem as mulheres também, que nem as enfermeiras viravam, para ver se diminuiu o risco. Não diminuiu. E aí, não diminuindo, o experimento dele está finalizado, mas ele precisa explicar, Como que ele vai concluir? Aqui, se ele concluir só nisso, ele pode terminar só aqui e falar, não encontrei. Mas ele vai chegar à conclusão de que na ala médica morre mais, mas que ele não conseguiu explicar por quê, e inclusive não é por causa da posição. Então ele vai ter que criar uma outra hipótese, ou ele ou um outro estudioso.
E aí foi esse médico mesmo, eu não lembro o nome dele, foi esse médico mesmo que criou a hipótese da lavagem das mãos. E aí ele foi lá e fez os experimentos. Lavem a mão antes. Começou a lavar a mão, ele percebeu a redução. E aí ele concluiu: a lavagem das mãos implica na morte das mulheres. Ele publicou isso para a comunidade científica. Foi muito criticado, as pessoas falaram: nossa, esse homem tá doidão. Mas hoje em dia, aqui no Ocidente, os médicos lavam as mãos para fazer os tratamentos, inclusive utilizam luvas por causa desse médico que fez esse método científico. Aqui no Ocidente, né, América, principalmente América do Norte, ali na Europa como um todo, não era de costume lavar as mãos para fazer qualquer procedimento médico. Isso é importante a gente ver porque é diferença cultural, né? Na Ásia, na África, a gente já não tinha esse problema, porque os médicos já tinham costume de lavar a mão. Inclusive, né, como eu comentei com vocês, nesses locais, nem era de muito comum a médico fazer parto, né? Quem fazia os partos eram as parteiras. E era muito comum, já era dado, que precisa lavar a mão para fazer um parto. Então, era um conhecimento que em alguns lugares já era um conhecimento muito antigo, em outros lugares no século XIX ainda não era um conhecimento. A gente precisa criar deduções, a gente precisa deduzir. E aí essas deduções são as predições da nossa hipótese, né? Antes de criar a hipótese, né, eu vou deduzir algo. Então, quando eu deduzo algo, eu vou lá e crio a minha hipótese. A dedução, ela é o momento então se, que é assim, ó. Então, se os médicos lavarem as mãos, as mulheres morrem menos. Então, se os médicos virarem as mulheres de lado igual as enfermeiras, as mulheres morrem menos. A hipótese, né, que a gente cria, ela é baseada nessa dedução que a gente fez. Coloquei aqui de novo o exemplo para vocês, mas já falei sobre esses dois exemplos. Aí a gente tem a fase experimental. Fase experimental de um método científico, algumas das vezes ele é a fase, não é a mais importante, na verdade a mais importante é da observação, porque se eu não observo eu não vou criar uma hipótese. Mas ela é a fase mais crítica, é a fase que eu não posso errar, porque se eu errar, isso pode fazer com que todo o meu método dê errado. O que a gente vai fazer? Vai coletar os dados. Quando você coleta os dados, e para tentar diminuir esse risco, você tem dois grupos. Um é o grupo controle e o outro é o grupo experimental. Então vamos supor que a gente esteja trabalhando com pessoas que tenham diabetes. E aí eu vou ter um grupo. E aí eu descubro, por exemplo, que tem um chá, tem uma folha lá, que reduz a quantidade que reduz a glicemia no corpo das pessoas e ela não precisa usar insulina, ela pode tomar esse medicamento. Que ele vamos supor que seja um medicamento que é menos nocivo para o corpo da pessoa. Então vamos lá, né? O meu grupo experimental, eu vou ficar com 100 pessoas. 75%, né? 75 pessoas dessas 100 vão fazer parte do meu grupo experimental. Ou seja, elas vão parar de usar glicose e vão... não é glicose o nome, né? Já lembro, falo pra vocês. Elas vão parar de usar insulina, lembrei. Elas vão parar de usar insulina e vão utilizar esse medicamento. É o grupo que vai fazer parte do meu experimento. Enquanto isso, eu vou ter um grupo controle, que são pessoas que também têm diabetes e não vão usar o meu medicamento. Elas só vão continuar utilizando a insulina. E aí eu vou ter que ser capaz de olhar nesses dois grupos e ver diferenças. Ver se eu vou conseguir perceber se o meu experimento, né, se o meu medicamento,
ele realmente faz efeito olhando essas 75 pessoas e as outras 25 pessoas que só ficaram com a insulina mesmo. E além disso, uma parte muito importante da fase experimental é a repetição. Se eu pegar outras 100 pessoas, dividir elas em 2 grupos, uma de 75 e outra de 25, o meu resultado tem que ser o mesmo, para eu considerar que aquele medicamento ele está certo. Normalmente a gente trabalha em experimentos com 3 repetições. Então eu vou ter 300 pessoas divididas em 3 grupos de 100 e aí eu vou estudar cada um desses grupos. O resultado dentro dos grupos, para eu considerar aquele medicamento efetivo, tem que ser igual. Senão, aquele medicamento, ele não funciona. Por exemplo, assim, funcionou para 10 pessoas dentro do grupo experimental. Não, ele não serve. Ele precisa funcionar para uma quantidade alta dentro daquele grupo. Vai funcionar para todo mundo? Às vezes não, porque às vezes tem diferenças ali no corpo das pessoas, diferença na evolução da doença também. Mas, por exemplo, de 75 pessoas, pelo menos 50 tem que dar certo. Senão, não faz sentido eu trocar um medicamento pelo outro. E aí tem a fase que a gente publica. O que é publicar? Eu vou escrever exatamente o passo a passo que eu fiz, vou escrever lá uma introdução, vou colocar minha hipótese, vou falar por que eu fiz, vou explicar o meu método científico e vou colocar minha conclusão. E vou publicar isso em periódicos científicos. A gente tem algumas revistas científicas, tem um monte. Uma muito conhecida, por exemplo, é a Science. A gente tem muitas revistas científicas no mundo. E no meu método científico ser validado, eu preciso escrever ele em um periódico. Eu preciso publicar isso em um periódico científico. Por quê? Porque a comunidade científica vai ler, vai questionar, vai falar, será que é isso mesmo? Vai me questionar, eu vou ter que responder as perguntas que eu recebo. Vai replicar o meu experimento, então algumas pessoas vão dentro de laboratórios refazer aquele experimento para saber se ele dá certo mesmo. E vai criticar. Vai falar, eu acho que isso aqui, apesar de você ter feito, apesar de ter dado certo, o método que você seguiu não é muito seguro. Então é esse o papel da comunidade científica, né? Então ela vai questionar, vai replicar e também vai criticar. Às vezes é uma crítica, uma boa crítica, né? Ela vai falar, olha, muito bom isso daqui, mas a comunidade científica precisa validar aquele meu método. E aí também eles podem criar outras hipóteses em cima daquela minha. Então, por exemplo, eu falo assim, esse medicamento é mais eficiente que a insulina. E aí alguém pega aquele medicamento e descobre, por exemplo, que aquele medicamento, ele cria insulina dentro do meu corpo. Ele ativa a produção de insulina dentro do meu corpo. Então, a partir do meu experimento, outros cientistas vão tentar criar outras hipóteses para validar ou desvalidar o meu método científico. Uma coisa que cria muita dúvida nos estudantes é sobre teoria e lei. O que é lei? Lei é um fato observável o tempo todo. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, se tem uma maçã na árvore, ela cai. Se tem uma laranja e quando ela solta, ela vai cair. Qualquer coisa que esteja em cima, se não tiver nada segurando ela, ela vai cair. Por quê? Porque a gente tem a gravidade que puxa tudo para o centro da Terra. Isso é uma lei, eu observo. Contudo, apesar de eu observar, algumas leis elas podem ser mudadas. Nada dentro da ciência é essa certeza absoluta. Tudo é mutável, tudo pode se transformar. E aí a lei, ela, por exemplo, a gente vai ver que existe um cientista chamado Lamarck. Quando a gente estuda evolução, a gente vai ver sobre o Lamarck.
E aí o Lamarck, ele falava sobre a lei do uso e do desuso. O que ele falava? Se você tem um órgão e você usa esse órgão vai se desenvolver, vai potencializar. Se você não usa esse órgão vai sumindo com o tempo do seu corpo. Um exemplo que ele usou foi das girafas. Então ele falava bem assim, ó, todas as girafas nasceram com o pescoço curto e conforme elas precisavam se alimentar, elas iam esticando o seu pescoço. Quando ela esticava, esse pescoço aumentava. E aí na próxima geração, esse pescoço aumentava mais um pouquinho. Na próxima geração, aumentava mais um pouquinho. Então assim, ó, vamos supor, primeira geração de girafa nasceu com o pescoço com 5 centímetros. Conforme ela foi tentando alcançar, o pescoço dela cresceu mais 5. Então, cresceu 10. A próxima geração vai nascer com o pescoço de 10 centímetros. E aí, conforme vai tentando esticar, vai crescer mais 5. Vai para 15. A próxima geração vai nascer com o pescoço de 15 centímetros. E conforme ela for tentando esticar, vai ficar com o pescoço de 20 centímetros. E aí, se acontecendo, até as girafas não precisarem mais esticar o pescoço e elas irem passando, né? Então, elas usavam esse pescoço. Então, é a lei do uso, né? O desuso, por exemplo, é o nosso dente do siso. Como a gente hoje em dia não precisa mais utilizar esse dente do siso, ele vai entrando em desuso e aí a gente pode arrancar esse dente. E algumas pessoas da geração de vocês para frente já vai inclusive nascer sem espaço dentro do siso, que ele não vai mais nem crescer, não vai ter mais dente do siso. Então isso era a lei, isso é lei, né? É o que a gente observa, o que a gente olha ali. Ah, eu olhei, tem uma geração inteira diminuindo a quantidade de dente do siso. Ele chega nos 18, 20 anos e não cresce dente do siso. Se eu estou observando. Já a teoria é um conjunto das hipóteses que eu relaciono uma com a outra, e aí eu vou lá e faço experimentos para confirmar elas, e aí passo por repetições, lembra que a gente precisa das repetições? Passo por repetições, comprovo que é certa. A teoria, ela explica uma lei. Então, por exemplo, a gravidade, a lei da gravidade lá. Eu tenho que as maçãs caem. Eu estou observando, então eu tenho a lei da gravidade. E aí, explicar a gravidade, falar que a gravidade é uma força que puxa tudo para o centro da Terra, isso é uma teoria. Observar que as coisas estão caindo é uma lei. Então, a diferença de lei para teoria é essa. Lei é o que eu observo, teoria é o que eu explico, né? O que eu consigo explicar. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se não entendeu também, problema nenhum, chama no chat, tira as dúvidas que vocês tiverem. Tô aqui para isso e aí precisando é só chamar.